Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos iniciar nosso culto de adoração ao Senhor nesse domingo, primeiro dia da nossa semana que se inicia. Uma semana que, pela graça e misericórdia de Deus, vencemos mais uma. E claro que nós iremos vencer, porque o Senhor está conosco. Amém? Ele que nos sustenta, Ele que nos dá a graça, que nos dá misericórdia, e louvado seja o nome do Senhor. Eu quero trazer inicialmente essa palavra em que nós meditamos na quinta-feira. Você que não esteve aqui conosco, não pôde estar conosco, acompanhe comigo o livro de Atos, capítulo 12, Atos, capítulo de número 12. Você que trouxe a sua Bíblia, já pegue ela, prepare aí a palavra. A palavra, além de estar no nosso coração, pode também estar nas nossas mãos, para que nós possamos conhecê-la cada dia mais. Glória a Deus, louvado seja Deus. Atos capítulo 12, a partir do versículo 1, diz a palavra do Senhor: porque aquele tempo o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isto agradava aos judeus, prosseguiu, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos pães ázimos. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma para o guardar. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Aleluia. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e o anjo tocou do lado de Pedro e o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as correntes caíram das mãos dele, e o anjo continuou: coloque o cinto e calce as sandálias. E assim o fez. O anjo lhe disse mais: ponha a capa e siga-me. Então, saindo, Pedro o seguia, não sabendo o que era real e o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, seguiram por uma rua, e logo adiante o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Amém? Graças a Deus. Nós tratamos aqui acerca desse texto quinta-feira, e nós trouxemos uma reflexão que, enquanto Pedro estava dormindo, Deus estava trabalhando. Enquanto Pedro estava descansando em Deus, Deus estava trabalhando. Por quê? Porque havia uma igreja orando incessantemente, havia alguém clamando pela vida deste homem. Então, meus irmãos, não falta Herodes nos dias de hoje para querer maltratar os filhos de Deus. Não falta. O mundo jaz do maligno, e a palavra de Deus diz nesse texto que Herodes queria destruir o povo de Deus, maltratar o povo de Deus. Mas nós temos um Deus zeloso. Quem crê nisso? Nós temos um Deus amoroso, um Deus bondoso, misericordioso, poderoso, onde Ele deu ordem ao seu anjo para visitar Pedro naquela prisão. O anjo chega naquele lugar, fala com Pedro: pastor, será que eu vou ver o anjo? Você não precisa ver o anjo. Você tem o Espírito Santo aí dentro de você, que fala, o Deus que fala com você e comigo, através da sua palavra. Quando você ouve a voz do Espírito Santo, é o Senhor falando contigo, é Ele enviando a sua voz poderosa ao teu coração. Agora,
Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Não pare de orar pela sua casa. Ore como esta igreja orava por Pedro. Ore incessantemente, sem parar, porque Pedro estava prestes a ser morto a fio da espada. Mas quando alguém está orando, Deus está trabalhando. Quando Deus está no controle de tudo, Ele sabe a hora exata de enviar o milagre nas nossas vidas. Naquela noite era a última noite de Pedro, aos olhos naturais, mas Deus ali envia o recurso, Deus ali dá o escape, Deus tira os grilhões que prendiam aquele apóstolo de Jesus, livra ele de todos aqueles homens. Quando ele se depara diante do portão de ferro, a palavra de Deus diz que aquele portão de ferro se abre e ele sai. Aleluia. Feche os teus olhos. Eu quero declarar nessa noite para a sua vida que os portões de ferro que estão diante dos teus olhos, eles vão se abrir em nome de Jesus Cristo. Você crê nisso? Aplauda o Senhor nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glórias e glórias a ti. Aleluia. Quero te convidar agora a adorar a Deus. Aleluia. Adorar ao Senhor. Coloque-se de pé, vamos adorar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, aquele que vive e reina para todo sempre. Aleluia. Assim como a rosa anseia por água, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, beber, e Deus meu, assim como a rosa anseia por água, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, beber, e Deus derrama a chuva neste lugar, vem com teu rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração, faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar, vem com teu rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração. O que você veio buscar hoje? O que você veio buscar hoje? Essa noite você veio buscar a Deus? Então abra os seus lábios para Deus. Fala com Deus essa noite. Oh, aleluia. Vai chover, ó Deus. Vai chover, ó Deus, sobre a nossa casa. Vai chover, ó Deus, sobre a nossa família, Pai. Vai chover, ó Deus, sobre essa enfermidade. Vai chover, ó Deus. Oh, aleluia. Oh, abaixo de canto. Vai chover, Senhor Jesus. Derrama a chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração.
seus olhos. Eu Abra o seu tenho coração. um Deus que cuida de mim. Você tem esse Deus que cuida de você. Em cada detalhe. Que cuida de mim, cuida de você. Eu tenho um Deus que já fez em mim o seu milagre. Oh, aleluia. Livrou-me do que eu nem cheguei a ver. Já tinha um plano certo antes de eu nascer. E pra cada coisa que eu ia perder, preparou todo pra me devolver. Abriu cada porta que o mundo fechou. Eu não valia nada, ele me deu valor. Mudou minha história e me fez alguém. E me disse que seus sonhos vão além do que eu possa imaginar. Deus está cuidando de mim, os detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, os detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Colocou limite nas águas do mar, deu altura certa pro pássaro voar. Fez os céus e pôs a estrela a brilhar, pra gente olhar e admirar. Fez a abelha pra gente provar o mel, pintou de azul o nosso lindo céu. Quando o sol vai, a lua logo vem e nos faz lembrar que mais um dia o Senhor nos vê bem. Deus está cuidando de mim, os detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, os detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Ele está cuidando de nós. Ele está cuidando da sua casa. Ele está cuidando da sua família. Pois a palavra diz que nós temos um Deus que tem o controle de todas as coisas. Pois Ele é onipotente. Ele é poderoso, Ele é santo. Ah, Jesus, toma em Tuas mãos as nossas vidas nessa noite, Senhor. Abre os céus, ó Pai. Derrama do Teu Espírito sobre nós nesse lugar, ó Pai. Toca com Teu poder, com Tua graça a cada coração. Transforma as nossas vidas, Senhor. Derrama do Teu poder aqui, Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor, pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que
restaura. Senhor, toma em tuas mãos as nossas vidas. Como igreja nós oramos, Senhor, nós te adoramos. Oh, aleluia. É a tua igreja que ora incessantemente, Senhor, por esta esposa que apresenta o marido agora, Senhor. Ah, Jesus, resgata esse homem, liberta esse homem. É esse marido que apresenta agora a sua família, os seus filhos, o seu casamento. Oh, Senhor, manifesta o teu poder, ó Pai, sobre cada lar aqui, Senhor. Manifesta a tua glória, Senhor. É esse filho que apresenta agora a sua casa, os seus pais. Meu Deus, ouça a voz desse jovem. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. A tua igreja te adora, Senhor. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Apresentamos esse casamento a ti, Senhor. A tua igreja te adora. Apresentamos nossas crianças a ti, Senhor. Aleluia. Apresentamos essa cidade. Apresentamos o novo prefeito a ti, Senhor. A tua igreja te adora. Fala conosco, Senhor, a partir de agora, através da sua palavra que é poderosa. Prepara o nosso coração, abra nossa mente, nosso entendimento, que nós possamos estar com os nossos olhos a tua palavra, que os nossos olhos venham enxergar mais do que as letras, ó Pai. O Senhor venha se revelar a cada um de nós nessa noite através da sua palavra. Revela-nos a tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor. Fala conosco de uma maneira toda especial nessa noite, Jesus. Como sempre te peço, Deus, coloca as tuas palavras em meus lábios, porque eu nada sou e nada posso. Mas eu sei que o Senhor cuida desse lugar, porque esse lugar é teu. Te louvamos, te exaltamos nessa noite. Cobre-nos com teu sangue poderoso, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Sente-se um pouquinho. Quero compartilhar com você um texto bíblico, o qual o Senhor falou muito ao meu coração, e creio que nessa noite Ele também vai falar muito ao teu coração. Livro de 1 Reis, capítulo de número 19. Livro de 1 Reis, capítulo de número 19. Livro de 1 Reis, capítulo de número 19. O versículo ao qual nós iremos iniciar é o versículo 19. Lembrando que nós estamos também pela internet, nas nossas redes sociais. Glória a Deus. Você que está nos ouvindo, você que está acompanhando essa palavra do seu lar, da sua casa, que o Senhor também fale ao teu coração poderosamente em nome de Jesus. 1 Reis, capítulo 19, versículo de número 19. A versão a qual eu estou fazendo a leitura é a Nova Almeida Atualizada. Nova Almeida Atualizada. Talvez você aí tenha em suas mãos
a linguagem de hoje, ou a revista corrigida, mas dá para você seguir comigo, acompanhar comigo. Amém? Quantos acharam esta palavra? Amém. Glória a Deus. 1 Reis, capítulo 19, versículo 19 diz: Elias saiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª junta. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Diga comigo: Elias lançou o seu manto sobre Eliseu. Versículo de número 20. Então Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse: Deixe-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então eu o seguirei. Elias respondeu: Vá e volte, pois você já sabe o que fiz com você. Vá e volte, pois você já sabe o que fiz com você. Versículo 21 diz: Eliseu voltou para trás, pegou a junta de bois e os sacrificou, e com os equipamentos dos bois cozinhou a carne e a deu ao povo, e eles comeram. Então Eliseu então se levantou, seguiu Elias e o servia. Amém? Graças a Deus. Esse texto vai nos dar um pouco da dimensão e nos faz lembrar do dia pelo qual o Senhor tocou o nosso coração. Nos faz lembrar do dia pelo qual você se rendeu ao Espírito Santo de Deus. Porque aqui nós estamos tratando e falando um pouco sobre o chamado de alguém. Alguém que recebeu sobre si uma capa, um manto, uma unção, algo sobrenatural, algo inexplicável, algo que nós muitas vezes não conseguimos nem sequer discernir de tão grandioso que é, de tão poderoso que foi para a vida de muitos de nós cristãos. Um homem chamado Elias, passando, lança a sua capa sobre um outro homem chamado Eliseu. Nós estamos falando dessa história, nós estamos falando de alguém que agora recebeu um chamado de Deus, uma unção de Deus, um toque de Deus. Foi lançado sobre a vida daquele homem chamado Eliseu algo diferente, algo poderoso. Claro que quando nós falamos de capa, de manto, nós poderíamos citar muitos exemplos na palavra de Deus. Poderíamos lembrar nesse momento de José, pois essa história de José prefigura algumas coisas, indica, nos sinaliza algumas coisas, porque a história de José nos mostra um pai, acompanhe comigo, um pai preparando uma capa especial para um filho. E nós todos sabemos que era uma unção poderosa sobre a vida de José, algo grandioso que estava sendo lançado sobre a vida de José. E aqui eu abro um parênteses, irmão, para dizer a você que quando nós recebemos algo poderoso da parte de Deus, o inferno se levanta. Quantos estão entendendo isso? Fato é de que a própria história de José diz, irmão Wagner, irmão Glauber, que os próprios irmãos se levantam contra José. Há uma ira entre os próprios irmãos contra a vida daquele moço de apenas 17 anos, que havia recebido uma capa toda colorida, especial do seu pai. Na verdade,
humanamente falando, era uma capa muito bonita, toda colorida, mas espiritualmente falando, era algo muito poderoso, muito grande, da parte de Deus que estava sendo entregue a José. Então o inferno se levanta. Quando nós nos convertemos, para refletir comigo e se lembrar. Lembra do dia que você aceitou Jesus? Lembra do dia que você foi batizado com dom de línguas, foi ali cheio do Espírito Santo? O inferno começou a se levantar contra você. Mas graças a Deus, você está firme em pé até hoje. Louvado seja Deus. Elias está passando e joga essa capa sobre a vida de Eliseu. Um homem que estava trabalhando, um homem que estava ali manuseando, trabalhando, cuidando daquilo que era sua responsabilidade. Agora, Elias diz esse texto, e eu gostaria de ler mais uma vez para você entender. Eliseu pede para que Elias deixe ele ir ter com o seu pai e sua mãe. Aqui nós também, cadê os jovens aqui? Cadê os jovens? Honre seu pai e sua mãe. Elias autoriza Eliseu a ir até os seus pais, se despedir, e ele volta. Mas antes dele ir, Elias dá uma palavra ao íntimo de Eliseu, e ele diz: vá e volte, pois você já sabe o que fiz com você. Quantos aqui sabem o que Deus já fez com você? Quantos aqui já entenderam o chamado do Senhor para a sua vida? Quantos aqui já entenderam que Deus já te transformou? Quantos aqui já entendeu que há uma unção do Senhor sobre as nossas vidas? Você pode compreender isso? Vá e volte, porque você já sabe o que Deus fez sobre a tua vida. Amém? Amém. Amado irmão, isso me faz lembrar de algo poderoso que o Senhor coloca dentro de nós, quando nós somos chamados por Ele. Jeremias 1,5 diz, no versículo, Jeremias capítulo 1, versículo 4, diz assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia, e antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Entenda que sobre as nossas vidas há um chamado de Deus, do qual você pode até tentar fugir, mas eu quero dizer para você nessa noite: não fuja daquilo que Deus tem para você. Ah, pastor, mas é tão difícil esse caminho do Senhor. Não é. Não é. O caminho de Deus, ele é um caminho maravilhoso, que nos conduz à salvação eterna. Porque aquilo que nós estamos vivendo hoje é como um vapor. Daqui a pouco acaba. E está diante de nós uma eternidade, algo que não tem fim. Então, quando nós entendemos que o Senhor nos chama, e esse chamado é preciso nós obedecermos e nos entregar completamente, e fazer como Eliseu fez, deixar para trás tudo aquilo que nós carregávamos, deixar para trás todo o nosso passado que nos condenávamos, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Porque quando nós recebemos a unção de Deus, o amor de Deus entra dentro do nosso coração, tudo se faz novo. Nova criatura nos tornamos, diz a palavra de Deus. Note você que Eliseu, ele
pega a junta de boi e sacrifica. E aqui nós precisamos aprender algumas verdades. Alguns de nós ainda precisamos sacrificar algumas coisas que estamos carregando. Ou seja, você já recebeu o chamado de Deus, já foi lançado sobre a tua vida um manto, Deus já derramou sobre você o Espírito Santo, mas ainda alguns de nós temos carregado algumas juntas de bois conosco. Quantos estão entendendo? Amém. E isso está trazendo peso para a tua vida hoje. Isso está impedindo você de andar como profeta, porque Deus quer te colocar como profeta. Deus quer te colocar como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. Deus tem um chamado para a tua vida. Deus quer usar você como um instrumento poderoso dentro da tua própria casa, onde quer que você esteja. Note que Eliseu volta para trás, pega a junta de bois e sacrifica. Versículo 21. É interessante, meus irmãos, que nós não vemos em tempo algum na história da vida desse homem chamado Eliseu ele se arrepender de ter sacrificado as juntas de bois. Aqui eu faço menção do povo que era escravo no Egito e de repente está liberto, livre, e começa a dizer para Moisés: Moisés, aqui nós não temos água. Moisés, aqui nós não temos carne. Moisés, aqui nós não temos peixe. Moisés, aqui nós não temos. Meus irmãos, nós precisamos entender que, acompanhado do chamado de Deus, vem também sobre as nossas vidas um novo tempo. Um tempo em que você já não será mais cativo, porque o Cristo que se entregou na cruz te fez livre. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente você será livre. Quando Ele te chamou, Ele te liberta. Você não precisa mais trazer contigo as juntas de bois. Você tem que sacrificar. Deixa de lado aquele pecado, deixa de lado aquela obra da carne, deixa de lado aquele vício maldito, deixa de lado tudo aquilo e olha agora para frente, onde Deus está lhe chamando, onde Deus tem algo poderoso para você viver, algo grandioso para você viver. Ô Jeremias, antes que você fosse formado no ventre da tua mãe, eu já te conhecia, Jeremias, e lá eu já te consagrei. Quem aqui não se lembra do chamado de um moço chamado Sansão? Juízes capítulo 13, versículo de número 5 diz: porque eis que você ficará grávida e dará à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. O menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Eu quero dizer mais uma verdade aqui para você, que quando Deus te chama, Ele coloca também em suas mãos um propósito. O propósito para Eliseu era ser profeta, anunciar a palavra de Deus para aquele povo. Jeremias tinha um chamado, o chamado de profeta às nações. Sansão aqui tinha um propósito, um chamado de ser o libertador de Israel. Será que alguns de nós ainda não entendemos que Deus nos chamou para que nós pudéssemos ser instrumento poderoso para tirar a nossa família, nossa casa do Egito, das mãos de Faraó? Será que Deus te trouxe aqui hoje para que você continue do mesmo jeito?
Não, eu não acredito nisso, meus irmãos. Eu creio que Deus, quando Ele nos toca através de uma palavra, Ele tem um propósito para cada um de nós. 1 Samuel capítulo 16, versículo de número 12, Deus fala para Samuel: levante-se e unja esse menino, pois é este o rei de Israel. Toda unção, todo manto, toda graça que é derramada sobre as nossas vidas vem acompanhado de um propósito. Quantos estão entendendo isso? Amém. Só que alguns estão desprezando o que Deus está derramando. Outros estão usando de maneira errada aquilo que foi dado por Deus. Outros já se esqueceram que Deus os chamou. E alguns estão voltando para o passado, deixando de lado o que Deus fez. Meu irmão, aqui nós precisamos refletir algumas coisas. Eu já sacrifiquei tudo aquilo que me impedia de colocar em ação a capa que foi lançada, a unção que foi lançada sobre a minha vida, o chamado que foi lançado sobre a minha vida, o despertar de Deus sobre a minha vida. Será que eu já deixei de lado aquilo? Será que eu deixei de lado tudo aquilo que me impede? Porque Deus nos chamou, irmãos. Deus nos chamou. Mas nós precisamos largar os bois, sacrificar o passado, nos levantar. Só que para isso nós vamos passar por processos. Diga comigo: processos. Pastor, que processo que é esse? Acompanhe comigo agora 2 Reis, capítulo de número 2. 2 Reis, capítulo de número 2. Quantos acharam esta palavra? Vou esperar mais um pouquinho. 2 Reis, capítulo 2, versículo 1. Diz a palavra do Senhor: quando o Senhor estava para tomar Elias ao céu com redemoinho, Elias saiu de Gilgal em companhia de Eliseu. E Elias disse a Eliseu: fica aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Mas Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor e como você vive, não o deixarei ir sozinho. E assim foram até, diga comigo, Betel. Os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe perguntaram: você sabia que hoje o Senhor levará o seu mestre, elevando-o sobre a sua cabeça? Ele respondeu: sim, também eu já sei, mas não digam nada. Então Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Mas Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor e como você vive, não o deixarei ir sozinho. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se aproximaram de Eliseu e lhe perguntaram: você sabia que hoje o Senhor levará o seu mestre, elevando-os por sua cabeça? E ele respondeu: sim, também eu já sei, mas não digam nada. Mais uma vez Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor e como você vive, não o deixarei ir sozinho. Pare um pouquinho aqui. Entenda algumas coisas. Primeiro, você foi chamado por Deus. Amém? Quantos foram? Deus nos chama. Segundo, quando Deus nos chama, há um propósito grandioso da parte de Deus para nós. Amém? Terceiro, para que nós possamos realizar este propósito, nós iremos passar por processos. Quantos estão entendendo?
Primeiro processo. Eliseu e Elias estão onde? Em Gilgal. Que lugar? Gilgal. Gilgal representa para nós o lugar onde Deus remove as coisas que não são boas de nós. A palavra Gilgal significa removido. Vamos aplicar isso nos dias de hoje. Você lembra da sua conversão? Primeiro foi preciso Deus te tirar algumas coisas de você. Alguns de nós éramos briguentos. Alguns de nós éramos soberbos. Só eu, graças a Deus. Alguns de nós éramos ciumentos. Alguns de nós éramos terríveis. Ainda bem que só eu era. Glória a Deus. Alguns de nós tínhamos tanto pecado. Só que Deus nos chamou, entregou para nós um propósito e começou a tirar de nós muitas coisas que nós não deveríamos carregar. Quem está entendendo isso? Esse é um processo chamado Gilgal em nossas vidas. A palavra Gilgal representa remover, significa remover, removido. Só que Elias olha para Eliseu e diz assim: olha, agora eu vou para Betel. Agora eu vou para Betel. E Betel também tem um significado, meus irmãos. O significado de Betel é casa de Deus. Quantos estão entendendo? O significado de Gilgal é removido. É o período pelo qual Deus remove de nós tudo aquilo que é pecado. O segundo lugar para qual Elias e Eliseu estão indo agora é para Betel. Betel significa casa de Deus. E na casa de Deus o que é que acontece? É onde nós estabelecemos uma aliança com o Senhor. Aleluia. Você lembra quando você foi para a igreja? Você caiu de joelho aí. Você dobrou o seu joelho e disse: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. O Senhor é meu único e suficiente Salvador. Na casa de Deus nós estabelecemos aliança com Deus. Nós levantamos altares a Deus. Foi em Betel que Abraão levantou um altar ao Senhor. Foi em Betel que Jacó levantou a pedra, tornando ela como coluna, e derramou o azeite para representar que ele estava adorando a Deus. Quantos estão comigo? Processos que Deus faz você passar. Amém? Primeiro é Gilgal, onde Ele remove o pecado. Segundo, Betel, onde eu e você fazemos aliança com Deus, estabelecemos um compromisso com Deus. Por quê, pastor? Porque se nós passarmos Gilgal e Betel e irmos para Jericó, que é o terceiro estágio na nossa vida, nós não ficaremos de pé, porque Jericó é o tempo em que as muralhas caem. Deixa eu explicar. Em Jericó você encontra muralhas intransponíveis. Em Jericó você encontra grandes impossibilidades. E se Deus não removeu o seu pecado e você ainda não tem uma aliança com Ele, você não tem fé para crer no impossível de Deus. Quantos estão me entendendo? Se você foi derramado uma unção sobre você, Deus te deu um chamado, Deus entregou um propósito para você.
Mas aí ele vai te levar a processos. Primeiro, onde? Gilgal. Remove todos os seus pecados. Segundo, Betel, onde você faz uma aliança com ele. Aprende quem é esse Deus poderoso, para que depois você possa ser transportado para o tempo chamado Jericó, onde as impossibilidades humanas estão diante dos nossos olhos. Sabe o que é isso? É o tempo em que você vai aprender a depender de Deus. Você vai precisar depender de Deus em Jericó, porque sem Ele você não consegue fazer nada. E há mais um detalhe em Jericó. Em Jericó você aprende a clamar na hora certa. Não entendi, pastor. Quantas voltas o povo deu? O exército deu ao redor das muralhas. Quantas? Vou te ajudar, hein? Em todas elas eles gritaram? Não, apenas na última. E Deus fez o quê? Deus derrubou as muralhas. É em Jericó, Adalberto, que as muralhas caem e nós temos experiências maravilhosas com Deus. É em Jericó, Sr. José, que os milagres acontecem nas nossas vidas. É em Jericó, Adelson, que aquilo que os nossos olhos é impossível ver, acontece. É a restauração do casamento, é a libertação dos filhos, é a porta do emprego se abrindo, é a honra, é a honra que vem sobre as nossas vidas. Irmão, mas são processos pelos quais nós precisamos passar. Amém? Mas não para por aí. Sabe por quê? Porque você recebeu um manto sobre a tua vida. Você recebeu um chamado de Deus sobre você. Então, não é apenas ir para Gilgal, passar por Betel, passar por Jericó. Nós precisamos chegar em um propósito, o qual Deus te deu. Esse propósito se chama atravessar o Jordão. Note comigo o texto, versículo de número 6. Mais uma vez Elias disse a Eliseu: fica aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor e como você vive, não o deixarei ir sozinho. E assim os dois foram juntos. 50 homens dos discípulos dos profetas foram e ficaram a certa distância, quando ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias pegou o seu manto. Diga comigo: Elias, com o seu manto, enrolou e bateu com ele nas águas, e as águas se abriram. Amém? Elias pegou o seu manto, enrolou e bateu com ele nas águas, as quais se dividiram para os dois lados, e ambos passaram em seco. Versículo de número 9. Quando eles tinham passado o Jordão, Elias disse a Eliseu: diga o que você quer que eu faça por você, antes que eu seja levado embora. Preste atenção aqui comigo agora no que estava acontecendo com Eliseu. Preste atenção. Elias agora está dizendo assim: Eliseu, fala para mim o que você quer, antes que eu vá. Eliseu, fala para mim agora, Eliseu. O que você quer?
Porque eu vou ser levado, vou com Deus agora. Olha a resposta de Eliseu. Eliseu disse: quero receber por herança porção dobrada do seu Espírito. Quero receber por herança porção dobrada do seu Espírito. Aleluia. Aqui, meus irmãos, nós precisamos entender que na nossa vida as coisas espirituais são mais importantes que as coisas naturais. Vou repetir: as coisas espirituais são muito mais importantes do que as coisas naturais. O que Salomão pede para Deus? Muito ouro? Não. Muita prata? Não. Ele pede o quê? Sabedoria do alto. Meu irmão, essas coisas que os nossos olhos veem aqui, o ouro, a prata, onde os homens naturais, os homens carnais estão à procura, o poder, isso tudo tem fim. Mas as coisas espirituais, essas não têm fim, e são essas mais poderosas do que qualquer outra coisa. Vale muito mais um homem ter a sabedoria do alto do que muitos diplomas. É claro que é importante você estudar. Não estou aqui dizendo para você que você não deve ser um profissional qualificado, estudado, faculdade. Você deve sim, precisa. Mas peça para Deus sabedoria do alto. Peça para Deus o fruto do Espírito, para que você tenha uma vida de paz, para que você tenha a alegria do Espírito Santo. Peça para Deus os dons do Espírito, para que você tenha discernimento, para que você tenha conhecimento da palavra, para que a sua família não pereça, para que você não venha perecer. Quantos estão me entendendo? Ô Eliseu, pede o que você quer, porque eu estou indo. Eu quero porção dobrada do teu Espírito. Meu irmão, aprenda a pedir para Deus coisas espirituais, porque as demais coisas vão ser acrescentadas na nossa vida. Não queira você pedir coisas materiais. Deus te dá, claro que te dá. Suor do seu trabalho, com o seu empenho, com a sua capacidade. Aliás, a capacidade vem dele também, a força vem dele, tudo é dele, se você parar para refletir. Mas peça coisas espirituais a Deus, as quais ninguém vai retirar de você. Amém? Versículo 11: enquanto iam caminhando e falando, eis que um carro de fogo, diga comigo, um carro de fogo, cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Ao ver isso, Eliseu gritou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais ele viu Elias. E pegando a sua própria roupa, rasgou-a em duas partes. Preste atenção aqui. Eliseu agora pega a sua própria roupa e rasga em duas partes. O que mais? Então levantou o manto de Elias, que havia caído, e voltou para a margem do Jordão. Aqui tem algo de Deus para nós. Rasgar as nossas próprias vestes significa nós nos humilharmos a Deus. Porque quando nós somos aqueles capazes de nós nos humilharmos diante de Deus, Deus coloca coisas grandiosas em nossas mãos. Quando Eliseu rasga suas próprias vestes,
cai do céu a capa, o manto de Elias, ou seja, a unção que estava sobre a vida de Elias. Mas não era mais a unção de Elias, era sim a unção que Deus estava entregando a Eliseu, porque a de Eliseu era dobrada. Saiba pedir as coisas para Deus. Deus agora coloca em Eliseu porção dobrada do Espírito de Elias. Quantos estão me entendendo? Amém, Jesus? Glória a Deus. Pastor, e agora? Agora que você já entendeu que você tem um chamado, que quando Deus te chamou, Ele te colocou um propósito em tuas mãos, e fez com que você passasse pelos processos, ou seja, passado por Gilgal, onde você foi removido os pecados da sua vida, quando você passou em Betel, onde você fez a aliança com Deus, quando você viveu as experiências de Jericó, onde as coisas impossíveis começaram a acontecer, agora você recebeu de Deus a unção dobrada, aquilo que te capacita agora a andar sozinho. Elias já não está mais junto com Eliseu. Sabe o que é isso? Aqui nós precisamos entender que nós precisamos crescer em fé, crescer diante de Deus, crescer diante da palavra. Você não pode ser levado por qualquer doutrina, você não pode receber qualquer palavra e crer naquela palavra. Você precisa receber o ensinamento do Espírito Santo. Aleluia. Você e eu, nós precisamos deixar de ser meninos nessa palavra. Falaram para mim isso, isso e isso. Mas a palavra de Deus diz isto. Você já passou por processos, Deus te preparou, você tem um chamado. Agora, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, você tem a unção dobrada que foi derramada sobre a tua vida. Não lhe falta nada, apenas você precisa continuar caminhando. Agora você vai pegar aquilo que Deus te deu, vai tocar no Rio Jordão e ele vai se abrir também. Você crê nisso? Olha o versículo de número 14. Pegou o manto de Elias que havia caído, bateu com ele nas águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando ele bateu nas águas, elas se dividiram para os dois lados, e Eliseu passou. Quem passou? Somente Eliseu. Vai ter tempo na sua vida, meu irmão, que você vai estar sozinho, ninguém vai estar do seu lado, mas o Espírito Santo vai caminhar dentro de você. É Ele que vai dar direção para as suas escolhas, para os seus caminhos. É Ele que vai dar a direção para a sua vida. É Ele que vai te dar a capacidade de você realizar o propósito pelo qual lá atrás o Senhor te chamou. Quantos estão entendendo? Versículo 15: os discípulos dos profetas que estavam de frente em Jericó viram isso e disseram: o Espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Foram ao encontro de Eliseu e se prostraram diante dele em terra, e disseram a Eliseu: eis que entre os seus servos há 50 homens valentes, deixe-os ir em procura de seu mestre. Pode ser que o Espírito do Senhor o tenha levado, lançado em algum dos montes ou em algum dos vales. Porém ele respondeu: não mande ninguém. Mas eles insistiram com ele, até que constrangido lhes disse: podem enviar os homens. E enviaram 50 homens,
que o procuraram durante 3 dias, porém não o acharam. Então voltaram para junto de Eliseu, que tinha ficado em Jericó, e lhes disse: eu não disse que vocês não deveriam ir? Quando você tem a unção de Deus, quando o Espírito de Deus repousa sobre você, Deus te dá visão, Deus te dá sabedoria, Deus te dá discernimento. Você não precisa, irmão, esperar uma palavra de ninguém. Eu vou lá naquele lugar porque lá tem revelação. Toda a revelação que eu e você precisa está aqui, ó. Não tenho nada contra, mas toda a revelação que eu preciso para a minha vida, eu encontro aqui, ó. Eu dobro meu joelho lá no meu quarto, e aquele que está lá em cima me vê em secreto, vê as minhas lágrimas e fala comigo através do Espírito Santo. Tem hora que você vai andar sozinho como Eliseu, mas aprenda: sozinho há o Espírito do Senhor que repousa sobre você, sobre a minha vida, sobre nós, e Ele continua com o mesmo propósito, aguardando eu e você tomarmos a atitude de seguir em frente, de lutar, de prosseguir, de crer nas suas promessas, de confiar naquele que nos chamou. Para que nós possamos finalizar aqui, eu queria dizer para você que Eliseu agora vai começar a colocar em prática a unção que foi derramada sobre a vida dele. Ele abre o Jordão, ele transforma as águas do Jordão, que eram águas amargas, em águas doces. Eliseu profetiza águas para o exército de 3 reis. Ele multiplica o azeite da viúva. Ele ressuscita o filho da sunamita. Ele tira a morte da panela na casa dos profetas. Ele multiplica 20 pães para 100 homens. Ele cura Naamã da lepra. E ele também coloca a lepra em Geazi. Eliseu faz um machado flutuar. Ele profetiza o fim da fome em Samaria. Aleluia. Depois de morto, cai um morto lá no sepulcro de Eliseu, e de repente o morto ressuscita. Deus te chamou porque Ele tem muita coisa para fazer através da sua vida. Eu quero orar com você nessa noite, para que você entenda de uma vez que Deus te chamou por um propósito grandioso. Não abra mão desse propósito. Continue firme na presença do Senhor. Ele te honra, Ele está com você, Ele te capacita. Você crê nisso? Feche os teus olhos aí onde você está, então, e ore comigo. Senhor Deus Todo-Poderoso, esta é a Tua palavra, e nós cremos, ó Pai, nesta palavra, porque ela é provada, ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Sua palavra é a verdade. E nós cremos, ó Deus, que neste lugar há muitos que foram chamados por Ti. O Teu Espírito Santo já chamou e tocou a muitos aqui, Senhor. E eu creio, ó Pai, que nessa noite o Senhor está despertando uma vez mais este moço, esta mulher, este homem, para viver experiências poderosas contigo, Senhor. Mas é preciso passar por Gilgal, renunciar muitas coisas, é preciso sacrificar as juntas de bois, é preciso nos libertar do passado, é preciso jogar fora o vício, aquilo que nos prende, é preciso
nós estabelecemos em Betel, para que nós possamos fazer uma aliança verdadeira contigo, para que nós possamos viver as experiências de Jericó, onde os nossos olhos possam ver as muralhas caindo, onde nós possamos viver experiências gloriosas contigo, Senhor, porque haverá uma unção sobre as nossas vidas, a qual nós iremos ser usados por Ti, Senhor, a qual nós iremos abrir o Jordão, passar por ele. Oh Jesus, fala conosco, Senhor, fala ao coração de cada um dos Teus filhos. Abre céus, Senhor, nessa noite e toca através do Teu Espírito cada vida aqui, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Alcança, Senhor, cada um dos Teus filhos nessa noite, e que todos possam sair daqui, ó Pai, com a convicção, com a certeza em seu coração de que ele, de que ela foi chamada por Ti. Ah, Senhor, e assim como Elias disse a Eliseu, eu declaro sobre a Tua igreja nessa noite: vá e volte, pois você já sabe o que fiz com você. Aleluia. O Espírito Santo jogou sobre a tua vida um poder da parte de Deus. Há um chamado sobre você. Deus está despertando em você hoje, tocando o seu coração, trazendo à tua memória o dia em que Ele te chamou, o dia que Ele fez algo grande dentro de você. Obedeça à voz do Espírito e viva o propósito que Deus tem para você, em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por esse tempo na Tua casa. Obrigado, Senhor, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Vamos aplaudir Jesus.